Quem foi Jesus Cristo? O enigma das profecias antigas. Imagine um homem cujo nascimento, vida e morte foram previstos séculos antes de sua chegada. Seu nome é Jesus de Nazaré. Mas quem realmente foi ele? Um simples carpinteiro ou a figura misteriosa que as antigas escrituras profetizaram? Desde Isaías a Zacarias, as profecias lançaram luz sobre sua vinda, mas até hoje, muitas perguntas permanecem. O profeta Isaías, cerca de 700 anos antes de Cristo, escreveu sobre um Messias rejeitado pelo próprio povo, que tomaria sobre si os pecados de muitos, mas ele foi ferido por nossas transgressões, esmagado por nossas iniquidades. Isaías 53:5. Uma descrição surpreendente da futura crucificação de Jesus. Como poderia Isaías ter descrito tão detalhadamente a morte de alguém séculos antes? Em outro texto, o Salmo 22, 16 a 18, fala de alguém cujas mãos e pés seriam perfurados e cujas roupas seriam divididas por sorteio. Transpassaram minhas mãos e meus pés, dividiram entre si as minhas vestes. 1000 anos antes de Jesus, Davi escreveu palavras que, para muitos, apontam diretamente para o momento em que Jesus foi pregado à cruz, com os soldados romanos sorteando suas vestes ao pé da cruz. Zacarias, por sua vez, declarou em uma visão perturbadora: "Olharão para mim, aquele a quem traspassaram, e chorarão por ele." Zacarias 12:10. Essa profecia ressoaria quando Jesus foi perfurado por uma lança enquanto estava na cruz, sendo chorado por seus seguidores. Quem foi Jesus até a crucificação? Mas quem foi Jesus? Nascido em Belém, conforme Miqueias havia profetizado, ele cresceu na pequena vila de Nazaré, no norte da antiga Palestina. Seu ministério público começou aos 30 anos, e ele rapidamente se tornou conhecido não apenas por seus milagres, mas por suas palavras cheias de autoridade. Ele curou cegos, fez paralíticos andarem, ressuscitou mortos e proclamou uma mensagem de amor, perdão e redenção. Mas, para os líderes religiosos da época, Jesus era uma ameaça. Seu ensino desafiava as tradições e abalava o poder estabelecido. Ele afirmou ser o cumprimento das antigas profecias, o Messias esperado. A famosa passagem em que ele entra em Jerusalém, montado em um jumento, cumprindo Zacarias 9,9. "Eis que o teu rei vem a ti, justo e vitorioso, humilde e montado em um jumento", parecia confirmar sua identidade para muitos. No entanto, sua mensagem de amor radical e de um reino espiritual desafiava as expectativas de um Messias guerreiro que libertaria Israel do domínio romano. Na noite de sua prisão, Jesus foi traído por um de seus discípulos, Judas Iscariotes, por 30 moedas de prata, um ato que cumpriu a profecia de Zacarias 11:12 a 13. Preso, ele foi levado ao tribunal do Sinédrio e depois entregue aos romanos. Apesar de não encontrarem crime em Jesus, as multidões exigiram sua morte. Pilatos, o governador romano, lavou as mãos e Jesus foi sentenciado à crucificação. Na cruz, Jesus não foi apenas executado como um criminoso comum. Seu sacrifício carregava um significado muito mais profundo, previsto nas antigas escrituras e central para a fé cristã. Desde o início de seu ministério, ele se referiu a si mesmo como o Cordeiro de Deus. E sua morte na cruz foi vista como o cumprimento do ritual de sacrifício exposto na lei mosaica. No Antigo Testamento, o sacrifício de cordeiros sem defeito era uma prática para expiação dos pecados. E Jesus tomou para si esse papel de forma definitiva, oferecendo sua própria vida como redenção pelos pecados da humanidade. Quando Jesus disse: "Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito", Lucas 23:46, que ecoa o Salmo 31:5, ele estava se entregando voluntariamente, como o profeta Isaías havia descrito no capítulo 53. Ele foi levado como um cordeiro para o matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Ele aceitou o seu destino sem resistência, cumprindo sua missão de salvar o mundo através de seu sacrifício. Além disso, suas palavras na cruz
refletiam sua confiança absoluta no plano divino e no propósito de sua morte. Outro detalhe crucial é o evento sobrenatural que aconteceu no momento de sua morte. O véu do templo, que separava o Santo dos Santos, o lugar mais sagrado, onde apenas o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, foi rasgado de alto a baixo. Esse ato simbolizava que, com a morte de Jesus, não havia mais barreiras entre Deus e a humanidade. O sacrifício de Jesus havia aberto o caminho para que todos pudessem ter acesso direto a Deus. Portanto, o ato da crucificação de Jesus não foi apenas um fim trágico, mas a culminação de um propósito maior. Para os cristãos, esse evento foi o ápice de uma narrativa divina que começou muito antes do nascimento de Jesus. Ao morrer na cruz, ele assumiu o papel de Salvador e Redentor, realizando as promessas feitas por Deus através dos profetas. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like e aperte no botão inscrever-se e ative o sininho para ser o primeiro a receber os novos vídeos do canal.